Olá, 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 meus jovens. Vamos agora à última parte da nossa aula, onde vamos tratar sobre os nacionalismos, né? Vamos dar ênfase principalmente ao processo de unificação italiana e o processo de unificação alemã, né? Então, eu vou aqui pegar meu slide para a gente começar as nossas atividades de hoje. Vamos lá. 5. Vamos falar sobre a unificação na Alemanha e na Itália, né? Uma terceira corrente ideológica muito forte na Europa é a corrente dos nacionalismos, né? Da luta pelas independências nacionais ou pelas unificações nacionais. Nós já vimos aqui na Bélgica, na Hungria, na Grécia, né, esses movimentos fazendo com que seus países ganhassem independência ou lutassem contra forças estrangeiras, né? Dois casos chamam muita atenção no final do século XIX. É o caso da Itália e o caso da Alemanha, que eram países que não tinham Estado unido, unificado ainda, né? Que eram regiões divididas, fragmentadas em vários governos, né? Então, vamos falar sobre esses dois países. Vamos começar primeiro pela Itália, né? A situação da Itália é bem curiosa, né? A Itália foi o berço do Império Romano, né? Na Idade Moderna foi dominada por diversos povos, né? A presença, principalmente, do Papa em Roma dificultava a formação do Império de um Estado Nacional. Nessa época vai se formar o chamado Sacro Império Romano Germânico, onde a Alemanha e a Itália eram unidas, né? Sob o comando de um imperador que não tinha poderes, né? A força maior estava no Papa, né? E a Península Ibérica ela vai ficar bastante fragmentada politicamente na época moderna, e só em 1871 é que ela vai conseguir ser unificada sob um governo central, né? Um chamado Estado Nacional. É importante que se diga, né, que no Congresso de Viena de 1815 a Itália ficou dividida em vários estados, várias partes. Aqui tem um mapa para nos ajudar aqui a entender, né? A Itália, esse país parece mais uma bota, né? A Itália ficou fragmentada ao norte, né? Por um reino do Sar do Piemonte, né? Da Sardenha e do Piemonte, que é um reino liberal burguês desenvolvido que vai desenvolver e conduzir o processo de unificação política da Itália. Ao nordeste, nós tínhamos o reino da Lombardia e da Veneza, o reino Veneto, né, que estava sob o domínio da Áustria, domínio austríaco. Os estados pontificiais, os estados da igreja, né, que era boa parte do centro da Itália. Ao sul nós temos o reino das duas Sicílias, né, parte aqui da bota italiana, não, está a cidade de Nápoles, né. Então a Itália estava muito dividida, você tinha ainda o reino de Parma, de Módena e da Toscana, né, eram reinos independentes, e também a Sardenha. E os precursores dos movimentos de emancipação política italiana, de unificação política, são os carbonários, que era o seguinte: na Itália, você tinha, cada um desses estados tinha um rei, tinha uma administração. E aí, muitos intelectuais vão pensar o que podemos fazer para poder unificar o nosso país. E aí eles vão organizar sociedades secretas, chamadas carbonários, né? Por toda a Itália, homens que viviam em cabanas de carvoeiros, levando essas ideias que era importante unir o país, né? Só que essa união aí, ela vai ter três grupos, três movimentos que vão lutar pela independência, pela unificação da Itália. O primeiro grupo de atuação era a Jovem Itália, né? Liberais e republicanos, liderado por Giuseppe Mazzilli, esse homem aqui vestido de preto, pregava uma Itália unida e sob o comando de uma república. Segundo, nós tínhamos os Camisas Vermelhas, né? Era um grupo de popular e republicanos de inspiração socialista, liderada por Giuseppe Garibaldi, né? Lembrando que Garibaldi morou e viveu muito tempo no que nós chamamos hoje de Rio Grande do Sul, né? E lá ele vai organizar a chamada Revolução Farroupilha, na década de 30 e 40 do século XIX. Depois ele volta para a Itália e lá ele luta pela unificação italiana, né? E, por fim, tem um movimento chamado Risorgimento, ou Ressurgimento, de burgueses e monarquistas, liderado pelo primeiro-ministro do Piemonte, o Camilo Cavour, né? Aqui estão vendo a foto de Camilo Cavour, né?
esses 3 homens vão lutar pela unificação da Itália. Cada um vai dar a sua parcela grande de contribuição nesse processo. Vamos lá. A unificação italiana começa de forma muito forte a partir de 1860, né? E aqui eu vou precisar desse mapa para poder explicar para vocês. Primeiro, Garibaldi, né? Giuseppe Garibaldi conquista o reino das duas Sicílias. Então ele forma um grande império, um grande grupo de homens. Sai de Gênova, né? Entra em Massala, domina a região de Palermo, na Sicília e Siracusa, e toma a cidade de Nápoles, ou seja, todo isso aqui, esse reino das duas Sicílias, passa a ser parte do Estado italiano, né? Então a Itália agora era composta pelo Piemonte e pela reino das duas Sicílias, né? E a partir de 1860 ele anexa esse reino à Itália, né? Mas faltava muita coisa ainda, né? O reino do Piemonte vai conquistar em 1866 a região de Veneza, com apoio da França contra a Áustria. Nessa época, a Áustria estava lutando contra a Alemanha, né? A Prússia na época, né? E aí o que acontece? A Itália, o reino do Piemonte, né, liderado por Cavour e por Vítor Emanuel, o rei Vítor Emanuel, vai dominar essa região aqui de Veneza, né? Essa região aqui, ó, Veneza, onde está a cidade de Udine, Veneza e Verona, né? E como a Itália e a Prússia vão lutar juntos, vão vencer a Áustria, ele vai conquistar esse território que pertencia à Áustria, né? Em 1870 é dado um grande passo, onde o reino do Piemonte conquista a Lombardia, essa região de Parma, Módena, Lucca, a Romanha, a Toscana, e invade Roma, né? Roma é conquistada, o Papa é derrotado, né? O Papa Pio IX é derrotado, e Roma se torna a capital da Itália, né? E o rei Vítor Emanuel II, ele é coroado rei da Itália Unida. Então, aqui nós temos o reino do Estado do Piemonte, que vocês estão vendo aqui no mapa, de laranja, né? Que é formado pela região do Piemonte e também pela Sardenha. Aqui é anexado, entre 1859 e 60, na guerra contra a Áustria, essa região da Lombardia e Parma. A França vai ceder, nessa época, a região de Savoia, né, na fronteira com a Suíça. Garibaldi vai conquistar toda essa região aqui do sul da Itália, e depois vai sair da guerra para poder não atrapalhar o processo, já que ele era republicano e o rei do Piemonte, que tinha mais força, tinha exército, né, era um reino monarquista, né, e ele se vale também das tropas do Piemonte. E isso aqui vai ser anexado em 1866, essa região de Veneza. Em 1870 é anexado Roma, e a Itália se forma como um grande Estado nacional, conquistando o Trentino e a região da Istria, já no século XX, né? Então, nós vamos ter aí, a partir de 1871, a unificação italiana completa. Todo esse território agora passa a ser um só reino, com um só rei, o rei Vítor Emanuel II, né? Outro país que vai passar pelo processo de unificação é também a Alemanha, né? E aqui vocês estão vendo a foto do grande mentor da unificação alemã, o chanceler Otto von Bismarck, né? E a Alemanha era parte do Império Sacro-Romano-Germânico durante muitos anos, né? Formado o chamado Primeiro Reich, né? Desde a época de Otão, lá no século IX, né? 9 para o século X, na Idade Média ainda, né? Só que, a partir do século XIX, existia, na realidade, uma confederação germânica. Eram vários territórios, todos falavam alemão, mas não havia unidade. Havia um ducado, onde o duque governava, havia um reino, onde o rei governava, e não havia uma unidade completa, né? Então, era um estado muito fragmentado. E com o Congresso de Viena, a Alemanha foi dividida em 39 estados autônomos, com forte influência e poder sobre a Áustria. Então, para poder se unificar, a Alemanha teve que derrotar essa influência austríaca, né? E o primeiro processo de unificação da Alemanha vai se dar sob o comando da Prússia, que era o estado mais forte, mais poderoso, né? Em 1834 é criada a Zollverein, que é uma união aduaneira. O que era isso? Entre os estados alemães, não se cobrava baixos impostos para poder facilitar a união e o comércio entre eles, né? Isso vai fazer com que os estados se favoreçam e se fortaleçam, né? E a Áustria não fazia parte do Zollverein. Só que a unificação ela vai se fortalecer a partir de 1860, né? A partir da segunda metade do século XIX. Principalmente quando chegou ao poder
o chanceler Otto von Bismarck. Ele era o primeiro-ministro, né, da Prússia no reinado do Kaiser, ou do imperador Guilherme I, né? E ele era chamado de chanceler de ferro, né? Ele era um aristocrata, conservador, um junker, né, ou seja, um dono de terras, e ele vai idealizar a chamada realpolitik, que é o seguinte: você não tem que ter inimigos e nem amigos para sempre. Você pode usar esses amigos, esses inimigos, conforme as conveniências políticas, né? Tanto é que Bismarck, às vezes, se unia e, às vezes, se desunia para poder conservar os interesses da monarquia prussiana, né? E a unificação alemã, ela vai contar com o apoio da aristocracia rural, chamado Junkers, e também da burguesia prussiana, né? Então, é um caso muito curioso de aristocracia e burguesia unidas em prol de um projeto de nação, né? Então, vamos lá. A tática usada vai ser o militarismo acentuado. O chanceler Bismarck dizia, né, que a unificação tem que ser conseguida a ferro e a sangue, né? E aí, 3 guerras vão marcar a unificação da Alemanha. A primeira guerra é contra a Dinamarca, né, chamada Guerra dos Ducados, em 1864. Esse conflito envolve a Dinamarca, o reino da Dinamarca, contra uma coalizão entre Prússia e Áustria, né, pela ocupação de 2 ducados, o ducado de Holstein e de Schleswig. Esses 2 ducados pertenciam à Dinamarca, só que a Alemanha contestava, a Prússia, na realidade, contestava essa posse da Dinamarca, né? E aí vai haver uma guerra, e nessa guerra a Prússia vence com a Áustria, né? Então a Prússia conta com o apoio da Áustria para poder vencer, e depois Prússia e Áustria brigam, né, pela divisão desses ducados. E aí vai marcar em 1866 a chamada Guerra das 7 Semanas, ou a Guerra Austro-Prussiana, onde a Áustria e Prússia vão entrar em confronto, né? E a Áustria é considerada a maior potência da Europa naquela época, uma das maiores potências da Europa continental naquela época, né? É na Áustria que teve o Congresso de Viena, né? E a guerra envolveu essas 2 potências. A Alemanha usa um grande exército, com muita mobilidade, muitas linhas férreas, né? Muitas táticas militares na época do general von Moltke, né? E derrota os austríacos na Batalha de Sadova, né? Essa derrota é uma derrota muito profunda, né? Essa derrota vai mudar a história da Europa no século XIX e século XX, porque já mostrava o poder da máquina de guerra prussiana, né? E o curioso é que o chanceler Bismarck, ele resolveu respeitar a Áustria, né? Não tomou, não invadiu o território austríaco, manteve o Estado austríaco, mas com uma condição: que a Áustria sempre apoiasse a Alemanha. E o curioso, gente, é que nas 2 guerras mundiais do século XX, a Áustria apoiou a Alemanha, né? Olha só a habilidade política do chanceler Otto von Bismarck. Mas agora só restava a França, né? A França era o grande inimigo, e a França defendia uma Alemanha fragmentada, não queria um grande império vizinho às suas fronteiras. E aí, em 1870, nós vamos ter um incidente diplomático, né? Onde o embaixador da França, por causa da sucessão do trono da Espanha, vai discutir com Bismarck e com o Kaiser Guilherme I, e vai levar os 2 países à guerra, né? Essa guerra aí é uma guerra marcada por modernas tecnologias militares, onde o exército de Napoleão III é derrotado fragorosamente, né, na Batalha de Sedan. E é curioso que as forças alemãs invadiram a França, chegaram a Paris, e o Guilherme I ele é coroado no Palácio de Versalhes, e lá é formado o chamado Segundo Reich, o Segundo Império. E é assinado também o Tratado de Frankfurt, onde a Alemanha vai conquistar a Alsácia e a Lorena, 2 regiões ricas de carvão mineral, né, que era muito importante no desenvolvimento da indústria alemã. E a Alemanha vai se tornar uma grande potência econômica, desequilibrando o poderio na Europa daquela época. Por quê? Porque a Alemanha investiu em educação, né? A Alemanha buscou criar muitas universidades, praticamente todas as cidades que tinham mais de 10 mil habitantes tinham universidade, né? Para você ver a seriedade que a Alemanha levou nisso. A tecnologia, o desenvolvimento científico é muito forte na Alemanha, né? É um país que vai defender a sua economia, vai ter colônias na África, né? E a Alemanha vai começar a ganhar os mercados mundiais e preocupar a Inglaterra, né? Já que ele tinha derrotado a Áustria e a França. Aqui é um mapa para poder nos ajudar a entender isso. Em 1815, a Prússia era esse território que ia
aqui da região dos Bálticos, Danzig, Posen, Berlim, Magdeburg, Dortmund, Düsseldorf, Colônia, essa região aqui da Prússia Ocidental e da Prússia Oriental, né? Em 1866, vai anexar o Schleswig e o Holstein, né? Aqui perto da Dinamarca. Vai incorporar em 1866, na guerra contra a Áustria, toda essa região de Magdeburgo, Hannover, Hesse-Kilsen, Nassau, Turingia e a Saxônia, ao vencer a Áustria. E faltava o sul da Alemanha para poder unificar todo o Estado alemão, né? Essa região aqui de Hessen, do Palatinado, de Württemberg, da Bavária, e da Baviera e de Baden. E isso aí vai ser anexado com a guerra contra a França, né? E pelo Tratado de Frankfurt, em 1871, essa região de Metz, Estrasburgo, né, da Lorena e da Alsácia é anexada à Alemanha, né? Então, a Alemanha vai se formar como um importante Estado, uma importante potência militar, que vai estar conduzindo a Europa para 2 guerras mundiais, né? Próxima aula, vamos ter a avaliação dos nossos conteúdos. Muito obrigado pela atenção, né? Um abraço a todos vocês. Estudem, aproveitem essas aulas aqui gravadas, né? Elas são feitas com muito carinho para que vocês possam melhorar o entendimento e ter explicações sobre os assuntos que vocês estão estudando. Um abraço a todos, fiquem com Deus.